Mas pronto, vai ter duas gravações lá na hora, viu, gente? Ó, os espíritos da segunda ordem só têm o desejo do bem. Terão também o poder de fazê-lo? E aí ele questiona e eles falam, eles têm esse poder de acordo com o seu grau de perfeição. Uns possuem ciência desse bem, outros a sabedoria e a bondade. Ou seja, eles estão falando aqui de uma classificação em que as pessoas estão voltadas para o bem. Todos, entretanto, ainda têm provas para passar. Mesmo que sejam espíritos ainda que são bons, ainda estão passando por provas. Então, quando a gente lê o nosso lar, quando a gente lê, a gente se pergunta, aqueles espíritos que estão ali, André Luiz, eles já são espírito puros? O que que vocês acham? Vamos, gente, participa. Ah, eu creio que sempre vai ter aprendizagem, Isso mesmo. independentemente do grau de elevação espiritual que eles estejam. Exatamente. E aí a gente vai falar de uma coisa que muito interessante. A mãe de André Luiz, quando ela vai visitar André Luiz e ele está lá no nosso lar, vocês ainda vão ler esse livro e vocês vão lembrar. Anotem esse ensinamento que é bem interessante. Quando ela está no nosso lar, o André Luiz está no nosso lar, ele está muito cansado, ele volta de um dia de trabalho, o primeiro dia de trabalho dele ali, ele dorme. E aí, ele dorme e ele se desliga do perispírito. Agora vocês vão entender. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmeras de retificação de nosso lar. E tinha absoluta consciência daquela movimentação do plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. Ele sabia que ele tinha dormido e que ele não estava mais lá, o perispírito dele. Então, o que que aconteceu se ele já era um perispírito? A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. E aí ele vê a mãe. Só que a mãe já estava num plano mais superior. Então, ele deixa o perispírito dele, a parte mais grosseira, e ele sai com uma parte mais sutil. Olha que interessante, não é bonito, gente? Vocês entenderam? Ficou dúvida aqui, gente? Entenderam, né? Então, a ordem dos espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Kardec pergunta. Não, uns não fazem bem nem mal. Mas não fazer o bem e não fazer o mal, ou seja, não fazer nada, ser omisso, isso também é uma imperfeição. A gente já estudou isso. Outros, ao contrário, se comprazem com o mal, sentem prazer com o mal. E quanto de nós não somos assim quando a gente vê uma pessoa caindo na rua? Quem aqui não dá risada? E ficam satisfeitos quando encontram uma ocasião para praticar. Vocês entenderam? A minha internet está instável, gente, aí para vocês? Agora tá bem. Tá boa? Tá. Tá então bom, tá, se acontecer alguma coisa aí, vocês me falem. Então, vocês entenderam? Então, é para a gente fazer um link daquilo que a gente também é aqui. Porque a gente pode estar nessa classificação de espíritos, né? Às vezes a gente olha uma pessoa caindo na rua, a gente fala, coitada, vamos ajudar. Mas tem gente que ainda dá risada, acha engraçado o tombo que o outro tomou. E a gente já quantas vezes não fez isso? Lembram das videocassetadas? Quem nunca rolou de rir com aquilo, gente? Então, é para a gente se colocando numa condição desses espíritos também. Aí ele fala que há muitos espíritos levianos ou estouvados, mais travessos, mais malignos, que comprazem mais ainda na malícia, na maldade.
encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades das quais se riem. Agora eu falo para vocês. Entenderam como é importante conhecer a classificação dos espíritos? Quem vocês acham que vão lá na reunião mediúnica e vão falar para vocês coisas que vocês vão acreditar, mas nossa, aquele espírito era tão inteligente, eu tinha certeza que ele era um espírito superior. Espírito superior não é maldoso. Espírito superior não fala do marido que é um traste. O Costa fala isso, não fala, Dani? Aquele traste. Nunca que um espírito superior vai falar, separa daquele traste do seu marido, deixa ele. Nunca que um espírito superior vai falar, seu filho não presta, você tem que deixar ele para fora de casa para quebrar a cara. O espírito ele pode usar de outras palavras, deixa ele crescer. Ele precisa se adiantar moralmente. Às vezes o sofrimento vai poder lapidar ele melhor. Percebe que estudar as classes dos espíritos vão fazer vocês não se enganarem. E o perispírito? O fluido perispiritual é pós um. Ai, gente, por que que entrou isso aqui? É, deu uma bagunçada, viu? Esse negócio dessa internet que caiu. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição dos espíritos puros, os espíritos de primeira ordem. Na segunda, estão os que chegaram no meio da escala, com o desejo de bem e a sua preocupação. Na terceira ordem, agora vamos para a terceira ordem. A terceira ordem são os que, na base da escala dos espíritos imperfeitos, se caracterizam pela ignorância, aquele espírito que é ignorante, que deseja o mal e tem todas as paixões que retarda o desenvolvimento. Que paixões são essas? São os vícios, as bebidas, as drogas, o sexo. Aí vocês falam assim, poxa, mas, poxa, por que só o sexo? Você está querendo dizer que é proibido? Não é isso, gente. É a promiscuidade. Não é o caso de você ter uma parceira. Não é, é o caso de você olhar para a mulher do outro, criar confusão. E os espíritos, eles se aproveitam dessa fraqueza, criam situações que muitas vezes acaba levando em situações de morte, porque você é pego em casos de traições. Quantas vezes, gente, a gente não vê isso no jornal todo dia? Não é tão simples da gente ver? E a gente não está dentro dessa classificação desses espíritos? Nós estamos falando de quem? Só do outro que está do outro lado ou de nós aqui? Então, é pensar em tudo isso aí. E na questão 102, o grupo dos impuros, o 10º subgrupo, são inclinados ao mal e fazem objetos de suas preocupações. Ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. O que eu vou fazer de mal para o outro? Linguagem grosseira, frívola, é aquilo que a gente estava falando aqui. Você acha que um espírito de luz vai falar palavrão? Não se mantém muito tempo numa conversação produtiva. Então, o espírito ele vem, você começa a falar uma coisa muito, ele começa a falar uma coisa relevante, eu vou enganar ela. Aí você começa a falar de Jesus, você começa a falar coisas mais relevantes, ele não se mantém, ele começa a falar palavrão, ele xinga. Apegam-se em homens fracos, pois estes estão mais sugestivos. O que são homens fracos? A gente não está falando de força física, a gente está falando de pouca fé, pessoas que não leem, que não estudam. Eu vou enganar esse tonto aqui. Ele acha que só porque recebe espírito, ele é espírita? Não, gente. A pessoa, para sentar numa mesa, ela tem que ter consciência do que ela está fazendo.
você pode prejudicar a vida de uma pessoa. Ficam satisfeitos em prejudicar. Ah, ela acreditou em mim. Eu disse para ela que o marido dela tem outra. Você acha que um espírito vai vir na mesa, numa mesa ali, numa corrente de luz, de oração? Vai se dizer um espírito de luz e vai falar uma coisa dessa, gente? E aí, esses daqui têm ódio do bem. O que que é ódio do bem? Aquela menina está fazendo bem, olha, agora ela começou a ir no centro espírita, agora ela só lê essa coisa de Kardec. Eu tenho uma raiva desse André Luiz e eles começam a se afastar. Eles não aceitam que você está fazendo bem. Ah, agora vai começar a dar sopa. É assim que eles começam. E eles vão se afastando porque eles vão percebendo que a gente vai estudando. Fazem o mal por fazer, não querem nem saber. Mesmo que você não tenha feito nada para eles, eles vão continuar te prejudicando. Mas vão passar um rodo naquela mulher ali que está na rua, de repente ela não vê o poste, ela cai. Quando encarnados, inclinam-se em todos os vícios e paixões vis e degradantes que geram sensualidade, crueldade, felonia, hipocrisia, cupidez, avareza sórdida. Aquela avareza que você só quer para você. Quantas pessoas têm a oportunidade de estudar, têm uma carreira, e quando vê um outro que de repente está pleiteando uma bolsa na escola, a pessoa tem a capacidade de dizer: Ah, mas eu estudei, eu fui esforçado e ele vai ganhar a bolsa? Por que isso? Vocês percebem? É uma avareza sórdida. As oportunidades têm que aparecer para aquele espírito de qualquer maneira para ele vir e cumprir o papel dele. E se ele não aproveitar, isso é um problema dele. Mas ele tem que ter aquela oportunidade, como você teve a sua de alguma forma. Não importa as coisas que você passou, se a oportunidade é dele, é para ele. Ninguém tem que ter inveja de nada. Ignorantes, zombeteiros, usam falsos nomes. Então chega lá na mesa e fala: Eu sou o Chico Xavier. Você não estudou. O que que você vai passar diante disso, gente? Vergonha. Você vai passar vergonha, porque você não estudou e você vai falar, eu recebi o espírito do Chico Xavier. Eu fui num centro espírita uma vez, muito antes de estudar no GEMB. Eu gostei muito, ficava na Avenida Paulista, eu fui lá e eu fiquei com uma dó do moço que eu nunca mais voltei. Porque ele disse que recebeu o espírito de um Ayrton Senna e as pessoas zombaram dele. Então, gente, eu acho assim, quando a gente estuda, a gente não sai falando por aí que recebeu o espírito de luz, que recebeu o espírito da Joana de Ângeles. Eu vou dar um exemplo e a Dani vai concordar. Aquele livro do Hamed, quando ele começou a escrever sobre mentes, assim, problemas, pessoas que têm problema de TDAH, déficit de atenção, hiperatividade, como é que é? Borderline, todas as doenças, esquizofrenia. Ele recebeu uma mensagem falando que era para ele escrever o livro e ele não acreditou. Aí veio uma médium e falou para ele: Olha, eu recebi uma mensagem, eu acho que você devia escutar. Ele ficou quieto. Aí no mesmo dia chegou uma mensagem de um outro lugar. E aí ele falou assim: Poxa vida, a gente está te esperando tanto tempo para trabalhar, por que que você não está acreditando? Aí a coisa fluiu. Mas é um médium, como que a gente pode falar? Precavido. Ele estudou, ele não deixou se passar por vergonha e tudo mais.
Não, vamos confirmar para ver se essa informação é correta. Quantas vezes, gente, a gente não vê histórias na internet que as pessoas pegam e falam que o prédio vai pegar fogo, e não acontece nada? É tudo esses espíritos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Falam a verdade do outro sem se preocupar com a dor. Fala a cara da pessoa, você é isso. Maltrata as pessoas. E a gente não vive esse momento aqui na Terra? É só do outro lado que a gente encontra com esses espíritos? A gente vai encontrar se a gente continuar na mesma linha de pensamento no nosso desencarne. E o conhecimento, gente, já está quase aí, tá? E o pseudo-sábio, ele é um espírito muito inteligente e muito fácil de você acreditar, de você cair, porque ele tem muito conhecimento e eles também acreditam saber muito, e ele pode induzir a gente a um erro, mas são preconceituosos. E é aí que a gente pega eles. Inveja, ciúmes, orgulho, presunção. Porque se eles se acham que sabem bastante, eles têm tudo isso daí. E aí a gente pega ali na curva, não, esse daqui não é um espírito de luz, não, tá acontecendo alguma coisa aqui errada. Que tanto orgulho? Muito cuidado com pessoas inteligentes. Aqui na Terra eu tô falando. Às vezes a pessoa, porque ela lê um artigo, porque ela é um cientista conhecido, a pessoa fala uma besteira. Não, mas essa pessoa descobriu tal coisa, mas essa pessoa, ela dá palestra, ela vai no centro espírita, ela é isso. Não, gente, vai investigar, a pessoa não sabe de tudo. E aqui essa divisão dos neutros. Os neutros, eles não fazem o bem, mas eles também não fazem o mal. Esses são os espíritos neutros, mas também é uma imperfeição, a gente sabe. E eles não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade, quer pela moral, quer pela inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo aqui, e eles são saudosos das suas grosseiras alegrias, das festas, das coisas que participavam, e são neutros. Nunca fizeram nada para ajudar ninguém e tá tudo certo, também não fiz mal. Se manifestam esse daqui, os batedores e os perturbadores, eles se manifestam frequentemente por efeito físico. Então, a gente pode lembrar quando a gente estudou o fenômeno das mesas girantes. Foram esses espíritos que estavam ali girando a mesa sobre a orientação de espíritos superiores. Por que eles não fariam aquilo, os espíritos superiores, se eles tinham tanto poder para girar as mesas? Porque não compete ao seu grau de evolução. Vamos lembrar de Jesus, quando ele foi libertar, ajudar Lázaro, né? A cura de Lázaro, né? Então, o que que ele faz? Ele pede para tirar a pedra. Agora, o que é meu aqui é a cura, então eu vou fazer. Então, eles foram lá, tiraram a mesma coisa, gente. É o que compete ao espírito superior. E ali, eles vão ali, vão auxiliando eles. E aqui os bons espíritos, os bons predominância sobre a matéria. Ele já não tem aquela coisa, eu quero ter um carro, eu preciso ter uma casa. Não são pessoas que querem se destacar por títulos, eu fiz doutorado, eu fiz. Não, os espíritos bons são bons. E eles não se apegam a coisas materiais, não são invejosos. Eles têm a capacidade de fazer o bem pelo bem sem interesse. Eu vou fazer o bem porque eu vou ganhar bônus hora. Não, eles fazem o bem por simplesmente fazer. Eu vou te ajudar porque eu quero te ajudar, porque eu quero que você vá para frente também. São totalmente desmaterializados. Isso quer dizer o quê? Que eles são capazes de dar o que ele tem para o outro. Conservam hábitos, não com, mas ainda conservam aqueles hábitos, aquelas manias e todas. Então, eles são bons, mas também
precisam se elevar, precisam mudar os hábitos. Desviam os homens do caminho do mal. Esse daqui, ó, são ainda os espíritos bons nessa classe aqui, da questão 107. Desviam os homens do caminho do mal, ajudam, influenciam, não interferem no livre-arbítrio, é diferente. Mas ajudam a influenciar no bem através das orações, através de palavras amigas, usando um amigo para poder conversar e tirar a pessoa daquela situação difícil. Não sentem ciúmes e inveja e fazem o bem pelo bem, felizes pelo bem que praticam e pelo mal que impedem. Porque às vezes a gente não falou ali daqueles espíritos que se comprazem com o mal. Então eles querem fazer o mal, quer ver a pessoa se prejudicando, e aqueles espíritos atuam ali sobre aqueles inferiores, auxiliando os inferiores e ajudando aquela pessoa que iria se prejudicar. Sua qualidade nesse subgrupo aqui, no quinto subgrupo, ela é dominante da bondade. Gostam de prestar serviços aos homens e de protegê-los, mas ao saber ele é limitado. O que isso quer dizer? Que ele evoluiu moralmente, mas ele não evoluiu tanto intelectualmente. Perceberam, gente, que ainda deles serem tão bons e tão puros, mas eles precisam ainda evoluir os dois. Então, uma encarnação a gente vem, evolui mais o intelectual, na outra vem, evolui o moral, e assim a gente vai levando. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral do que no intelectual. Eu, para mim, já estaria feliz. E aqui na questão 109. O que especialmente os distingue é a amplitude dos conhecimentos. Esse daqui é os espíritos científicos. É o conhecimento, preocupam-se menos com as questões morais e mais com o descobrimento, naquilo que elas têm mais aptidão, né? E livre das paixões, são livre das paixões que são próprias aos espíritos imperfeitos. Eles não têm aquela coisa ali, eles querem descobrir ali, mas eles também não estão preocupados com a parte moral. Então tá tudo bem eu ter toda essa minha inteligência e ser uma pessoa preconceituosa, intolerante com o outro. Entendeu, gente? Então, vamos lá. Sabedoria do terceiro grupo. Eles caracterizam pelas qualidades morais que surgem as mais elevadas, sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados da capacidade intelectual que permite julgar com precisão os homens e as coisas. Pensar num mundo mais elevado. Então, como que seria? Esse grupo aqui, eles não têm conhecimento, assim, é ilimitado o conhecimento deles. Tem uma capacidade intelectual. Aqui, quando a gente vê esse daqui, os superiores do segundo grupo, né? Eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem só transpira benevolência. Sua superioridade se torna mais que os outros, aptos a proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que lhe é dado a conhecer. Olha, veja, se é um segundo subgrupo de espíritos aqui superiores, eles também têm as limitações deles. Eles sabem de tudo. O que vocês acham? Vocês acham que esse subgrupo aqui que sabem de tudo? Não vai saber de tudo. Até porque Vai. não é Deus, né, gente? Só Deus sabe de tudo. Mas é já um grupo bem mais adiantado, né? E aqui eles comunicam-se, esse grupo aqui superior, eles se comunicam-se voluntariamente com os que provocam, os que procuram boa fé.
Então, para que a gente possa pensar aqui agora nessa questão, que é uma das mais importantes, pensar que os espíritos superiores, e aqui a gente que quer ter boa fé, né? Boa fé de verdade, as almas que estejam bastante libertadas dos liames terrenos. Imagina que a gente passa a se importar menos com as coisas materiais e começa a olhar mais para o outro, né? E eles não são movidos apenas pela curiosidade, a influência da matéria. Eles praticam o bem e podem se conectar com a gente a partir do momento que a gente também vai se desmaterializando. Ó, gente, acabou a força aí, mas agora está no finzinho. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual, moral, absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Esses daqui são os puros, puros. É uma característica geral deles. Então, nesse grupo aqui, eles já não têm mais nenhuma influência da matéria. Nada. Percorrem todos, esse daqui é um grupo único. Eles percorrem todos os graus da escala, se despojam de todas as impurezas da matéria e atinge a soma das perfeições de que é suscetível a criatura. Não tem mais provas e nem expiações a sofrer. Quando eles chegam aqui nesse nível, eles não têm mais prova e nem expiação, mas isso não quer dizer que eles ficam lá sem fazer nada. Isso quer dizer que eles vão ter muito trabalho para fazer para ajudar quem precisa mais. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, eles não precisam mais encarnar como nós e termos uma matéria. Vivem numa vida eterna e desfrutam no seio de Deus, mas não pensem que eles ficam lá parados sem fazer nada. Eles vão ajudar aqueles mundos, submundos que ainda estão se desenvolvendo, países em guerras gozam de uma felicidade inalterável, porque não são sujeitos nem às necessidades e nem às vicissitudes da vida. Eles já estão desprendidos, eles não. Mas que é essa coisa que a gente tem? Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua, foi o que eu falei para vocês. São mensageiros e os ministros de Deus, cujas as ordens executam para a manutenção e a harmonia universal. Vocês acham que é pouco manter a harmonia? Vamos pensar no nosso planeta. Então, é bem isso, né? Eles dirigem todos os espíritos que são inferiores, ajudam a se aperfeiçoarem, determinam missões, assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem, às suas expiações, às suas faltas. São às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos e serafins. E é isso. Esse videozinho Abençoada tem 2 mãezinha, minutos. que a morte arrebatara há tantos anos. A mãe do Dimas. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração.
Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita. Viram o vídeo? Abençoada mãezinha. Ai, peraí, gente, deixa eu tirar aqui. É isso aí. Era só para vocês entenderem o processo do desprendimento do espírito com o corpo, tá, gente? Eu peço desculpa para vocês, porque hoje foi fogo. Mas vocês também perguntaram bastante coisa, e aí, para ajudar, minha internet também caiu, e eu queria terminar a aula, mas eu acho que vocês deviam pelo menos pegar ali a categoria dos espíritos e dar uma repassada. Isso é muito importante para vocês. Não. Mas foi bem interessante a aula. Foi bem legal. Oi? Foi bem interessante a aula. Ai, que bom que vocês gostaram. Foi ótimo. Os contratempos é que hoje choveu aqui. Antes de eu começar a dar aula, caiu. Eu falei assim, bom, acho que agora não vai mais cair, né? É isso aí, pessoal. É Ô, bastante Gi, posso fazer coisa. uma pergunta? Esse vídeo que você passou é de alguma explicação maior ou você só pegou Sim, eu realmente na só internet? cortei o pedaço, eu cortei um Ah, pedaço para não ficar muito extenso, porque ele tem acho sim. que uns 12 minutos. É do livro Obreiros da Vida Eterna. E Ah, legal. aí, o que eu queria que vocês tirassem ali da essência? Não fica preocupado com aqueles termos todos, não. Hum, É só para vocês observarem o desenlace desse corpo denso e do corpo mais, né? E uhum, ali, para vocês perceberem também que tudo que tem no corpo físico vai ter no perispírito. Os órgãos foram reconstituídos. uhum. E ali naquela parte, eu não falei nada para vocês, porque eu também não coloquei todo o vídeo, mas tem um adendo ali, uma informação muito interessante. A, a esposa do Dimas, ela sai do quarto, porque eles dão uma quantidade de fluido cósmico ali para ela, quer dizer, para a pessoa que estava doente ali, né, o Dimas, e ele dá uma levantada boa, ele melhora. E aí alguém chega e fala assim: ah, então vai descansar. E ela sai do quarto, porque era ela que segurava com os pensamentos o Dimas. E o Dimas não conseguia ir embora. Aí os espíritos foram lá e fizeram o desligamento. É a melhora da morte. Na ciência, a gente costuma dizer, né, Fernanda, que é Sim, assim, é uma tentativa, é a última tentativa que o organismo faz para reunir todas as forças. Não tem explicação na ciência, só tem essa. É uma mas tentativa que o acontece, ela é organismo faz real. para reorganizar todas as forças, né? E aí, se der, tudo bem, se não der, paciência. Mas a Mas gente ela é sabe que não real, é ela assim, né? acontece. Ah, mas pode Ela acontecer. acontece. Não, ela é real, ela Ela é real. acontece. A gente vivencia isso dentro da UTI. Você chega num dia e fala: Nossa, mas como ele melhorou? É, Não dá horas, já acontece. acontece.
É incrível, né, gente? Engraçado, né? Às vezes a gente atende algumas pessoas que você tem certeza, que as pessoas falam com certeza, ah, ele vai morrer. Sim, a E a gente pessoa também não morre, percebe isso. gente. E a pessoa não morre. A pessoa melhora. Eu fico já pensando na melhora da morte quando melhora. Eu falo assim: ah, não é possível. Mas a gente consegue sentir que não é só a melhora da morte ali, gente. A gente consegue sentir que vai ali alguma coisa, que foi uma forcinha dada para a pessoa. Quando ela tem que viver, ela vive. Agora, se passou ali um período e ela começa a decair, aí já não tem mais jeito. E acontece muito com idoso, né? Idoso acontece muito isso. E é isso, gente. Aí eu quero pedir desculpa para vocês do horário. Eu não costumo passar assim. Eu Imagina. até deixo passar antes, né? Para vocês. E o questionário, eu e a Dani, a gente vai pegar mais leve. Leve assim, vamos deixar mais explicadinho, né? Que a gente fez andar para mandar. É. Tá certo, querida. Então é isso. Quem vai fazer a prece final? Tá bom. Vamos fazer uma prece final, assim, bem rapidinha? Só para vocês irem dormir, que já está tarde? Eu vou fazer para vocês, tá? Pode ser? E aí, quem ia fazer hoje, faz semana que vem. Então, vamos lá, fechando os nossos olhos, pensamento em Jesus, o nosso Mestre, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, relembrando todas as informações para passar para vocês, ajudando nessa caminhada, que a gente possa ter força para continuar. E que Jesus possa nos amparar toda semana, trazendo força, paz, compreensão nas nossas atitudes, que a gente possa se tornar pessoas mais leves para uma caminhada melhor. Graças a Deus e graças a Jesus. E é isso aí. Prontinho, gente. Obrigada, viu? Obrigada e desculpa Obrigada. Obrigada. mais uma Obrigada. vez, Boa gente. noite. Não precisa ficar. Imagina, Obrigada, boa Gi. noite. Boa Boa Obrigada noite, a noite a Dora. todos. todos. Uma boa noite. Boa Boa noite. noite. Ótima Boa aula, Tchau, viu? noite. tchau. Tchau, Só boa Ô, quem noite. Giovanna levantou e a Dani, mão eu aí para posso perguntar conversar com alguma coisa? vocês depois? Ah, pode Boa sim. noite. Boa Boa noite, noite. gente. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa Deixa eu noite. só interromper aqui o Gravar, compartilhamento, né, Dani? Peraí. a gravação. Ai, que faz aqui. Sim. Espera só um pouquinho que eu vou conseguir interromper a gravação.